Agora vamos passar pro Cruzeiro, porque o Cazé falou das saídas e o Cruzeiro também tem atacante de saída. Já já a Lud vai vir na Toca da Raposa, mas vamos entender como é que tá esse setor ofensivo do Cruzeiro? Eles foram decisivos. Vitor Roque, o garoto! Conquistaram corações. Olha ele aí! Luvador! Escreveram história com gols. É gol do Jajá! Ajudaram a reerguer um gigante. Rafa Silva! Não por acaso, teve gente que virou super-herói. Super Edu! Imperador Azul! Edu, Luvanor, Rafa Silva, Vitor Roque e Jajá estão entre os jogadores que mais vezes balançaram as redes pelo Cruzeiro no ano passado. Só que nenhum deles segue no clube essa temporada. O Cruzeiro foi ao mercado, mas até agora poucos atacantes chegaram. Um deles é o Rafael Bilu, que disputou a Série B pelo Criciúma e veio ainda em recuperação de uma lesão no joelho. Assinou um contrato até o meio do ano, mas que pode ser estendido caso ele cumpra metas de desempenho. É uma oportunidade única para mim, oportunidade que eu considero hoje da minha vida e eu tenho que fazer por onde. A principal aposta é no Wesley, que veio do Palmeiras, o reforço mais caro da era Ronaldo. O Wesley, que golaço! Eu consigo atuar nas 3 faixas de campo mais avançado, ou de ponta esquerda, ponta direita, até de próprio centroavante. Tem ainda o Nicão, que é meia atacante, que vem de uma temporada irregular no São Paulo. O torcedor pode ficar tranquilo que o Nicão que chega é um Nicão alegre, um Nicão feliz, né? Um Nicão motivado. Mas ainda falta pelo menos uma peça. O Cruzeiro tem a necessidade de ir no mercado buscar um camisa 9, né? Já que é uma característica, né, do Pesolano de jogar com camisa 9, foi assim o ano passado com o Edu, né, o grande destaque, um dos grandes destaques do Cruzeiro no acesso para a Série A. Esse é o principal pedido do torcedor. Eu quero um goleador, metedor de gol para suprir a ausência do Edu. Tem que ver para substituir ele, ao nível dele, né? O Wesley já é rápido, então precisar agora de um camisa 9. Aquele cara para garantir muitos outros gritos como esse. É azul! É cabuloso! É do Cruzeiro! Ó, então bora pra Toca da Raposa com a Lud Ciência, porque o Cruzeiro tá encaminhando uma baita contratação pro time feminino. Mas antes, Lud, boa tarde pra você. Tem outro jogador de saída no time do Pesolano? Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Pois é, movimentação rolando solta, né? O Pedro Castro se despede aqui do Cruzeiro. Ele tá finalizando as negociações com o mesmo clube de Dubai que levou o Edu de Balfujayá, e ele já se despediu nesse final de semana da galera aqui na Toca e em breve ele já tá com a saída encaminhada. E você falando de gente de muita movimentação, tem gente que chega, uma baita contratação, a Toca que já tá virando quase um formigueiro, viu? Primeiro veio o Igor Formiga e agora a própria Formiga, jogadora do feminino, tá sendo negociada com o Cruzeiro. A Formiga jogou na última temporada no São Paulo, Formiga que tem um currículo de peso, né? 7 edições de Olimpíadas, 7 edições de Copas do Mundo, é a pessoa que mais teve participações em Copas do Mundo entre homens e mulheres. Se for efetivada aí, essa contratação vai ser o maior investimento do Cruzeiro, Maurício. Gigante, Formiga. Deve ter açúcar aí, viu, Lud? Porque Formiga no masculino, no feminino. Obrigado pelas informações. Vamos falar agora de Copinha. O Cruzeiro tá classificado com o melhor ataque. Uma turminha meio tímida, só que não. Quem vê essa molecada aí toda quietinha no busão, concentrada, cada um no seu celularzinho, não tem ideia da farra que esse povo tem feito dentro de campo na Copinha. É festa das crias da Toca! Acrobacias ousadas, dancinhas diferentes, recadinho pra câmera e tudo que tem direito.
pessoal, inclusive, tá tendo que diversificar bastante nas comemorações pra não ficar sem graça e repetido, né? Porque afinal, meu amigo, é gol demais. São 14 em 3 jogos. Melhor ataque disparado da Copinha. O Cruzeiro tá demais. Ontem, contra a Penapolense, quem brilhou de novo foi ele, Arielson. O cara tá com tudo na Copinha. Ele que deu a assistência pro primeiro gol do Henrique. Cabeceou a bola no braço do Eric no lance que originou o gol de pênalti do Joseph. E claro, deixou dele. O Arielson! Quarto gol do Arielson na competição. Alô, Pesolano! Olho no garoto, hein? Meu amigo, minha amiga, ele guarda mesmo 3-0 Cruzeiro. Rosane Meirelles está aqui para falar como começa a semana do Cruzeiro. O Cruzeiro está aí nessa expectativa de anunciar mais 3 jogadores. A gente sabe que estão contratados, já finalizaram exames, estão aqui na toca. E é a situação do volante Fernando Henrique, que veio do Grêmio, do goleiro Anderson e também aí a contratação do Matheus Davó, atacante que estava no Bahia, mas pertence ao Corinthians. O Cruzeiro fez uma boa parceria com o Corinthians aí para se reforçar, né? Com os times paulistas, eu diria, né? Até pode ser, muita gente falou sobre isso e acho que é um ponto interessante a própria relação do Ronaldo, né? Com essas equipes, se ele não passou por elas, ele tem muito bom relacionamento. Do Paulo André, né? também. O Paulo André também, além de ter jogado, ter sido... O Paulo André, gente, as pessoas não se lembram, mas ele criou, juntamente com o Alex, aquele pessoal, vocês se lembram, um grupo, né, de jogadores que lutavam pelas vontades dele. Ele até estava no Cruzeiro. Sobre salários atrasados em vários clubes. Ele até estava jogando no Cruzeiro quando aconteceu isso. Então, ele é um ex-jogador, né, hoje dirigente, mas muito ligado a muitos jogadores, a muita gente, tem um respeito muito grande dos jogadores. Então, eu acho que tudo isso faz com que o Cruzeiro, vamos lá, tenha cada vez mais portas abertas nessas relações. As pessoas confiam muito, né, nessa SAF, nesses caras que estão à frente do Cruzeiro, né? Exatamente, viu, Di? E aí, esperando a contratação desses jogadores, o Cruzeiro inicia essa pré-temporada mais uma vez de 8 treinos bastante intensos. O Cruzeiro vai começar aí esta semana e uma pessoa que já tá contratada, não veio do Corinthians nem do futebol aí paulista, é o novo reforço, o zagueiro Reinaldo. Ele veio do Goiás aí, mas a gente traz a palavra dele aqui no Super FC porque o Goiás acabou se classificando para a Copa Sul-Americana. Verdade. Então e ele era titular da equipe, então era confortável ele permanecer no Goiás. E por que ele acabou vindo pro Cruzeiro aceitando essa proposta? Vamos escutar aí o Reinaldo. Pela grandeza do Cruzeiro, acho que desde criança você sonha em jogar no Cruzeiro, você sonha em ganhar títulos. Eu, como criança, vi o Cruzeiro ganhar títulos e isso me motiva. E quando eu joguei contra o Cruzeiro no Mineirão, você vê a torcida, vê a grandeza que o clube tem. Então isso me motivou a vir para cá. Então espero que seja um ano de muitas alegrias, que a gente possa conseguir chegar nos nossos objetivos. Estou muito feliz de estar aqui, realizando um sonho, e preciso trabalhar para que eu possa ter minha oportunidade e possa chegar a ajudar os meus companheiros. Tá aí a palavra do zagueiro Reinaldo, novo reforço do Cruzeiro, que também destacou a boa receptividade dos companheiros de posição, aí no caso do Lucas Oliveira e do capitão Eduardo Brock. Sim, eles têm me recebido muito bem, têm me dado dica, o Brock, o Oliveira. Eles têm conversado bastante comigo para que eu pudesse me sentir em casa, pudesse me adaptar o mais rápido possível, para que eu possa ajudar a equipe, né? E o Pesolano também tem conversado bastante comigo, tem me dado tranquilidade nesse novo ciclo, e tenho certeza que daqui a alguns dias, algumas semanas, eu já vou estar pronto para poder dar o meu melhor dentro de campo, treinando nos jogos e poder ajudar a equipe, que é o principal objetivo. E para fechar, o Reinaldo falou aí da expectativa da estreia com a camisa do Cruzeiro. A gente fica um pouco ansioso pela estreia, que estreia sempre dá aquele frio na barriga, mas a gente está trabalhando para fazer um bom campeonato, para a gente poder brigar pelo título,
que é o nosso objetivo, e a gente tem trabalhado para isso, a gente tem cada dia nos empenhado mais. O Pesolano tem nos dado motivação, tem nos feito trabalhar cada dia mais para que a gente possa chegar em todos os objetivos bem fisicamente, bem tecnicamente, para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é fazer um grande ano no Cruzeiro. Essa é a expectativa aí do torcedor, né? Ter um grande ano para o Cruzeiro. A gente sabe, mantém esses pés no chão. O Cruzeiro é um clube grande, tradicional, de que conquista muitos títulos. Mas neste momento a realidade é outra, né? Passou por um período aí de muita turbulência, tá retomando agora aos poucos. Então, exigir demais também, até da nossa parte, né? Eu acho que é cruel. Então, a gente tem que ver aí aos poucos Mas acredito que o Cruzeiro tá montando, assim, um bom elenco para essa disputa aí da Série A. E é isso, né? Eu tô muito curiosa pra ver esse time que o Pesolano vai colocar em campo, começarem logo os jogos, né? Pra gente entender. Dia 21 tá aí. Pra ver o que ele pretende, né, Léo? Mas eu gosto quando os jogadores, e principalmente os que estão chegando, né, falam, não, porque o Pesolano tá trabalhando demais, gente. O Pesolano é motivação, é fazendo a gente trabalhar cada vez mais, ou seja, é comprovando aquilo que a gente já ouviu a temporada toda passada dos próprios jogadores e do próprio Pesolano, né? No final da temporada falou, gente, exige demais deles. Ele mesmo tem essa história que ele até contou, né? Do menino que ele não gosta de perder nem pro filho dele no joguinho, coitado do menino. E, enfim, então assim, o pessoal já começa a se integrar nessa forma de trabalho do Pesolano, né? E isso, Rosane e Léo, no início de uma temporada de Série A é importantíssimo, essa condição física, né, que o time vai ter, não só de entender o trabalho do Pesolano, e a gente não tem acompanhado os treinos, né, daí você tá falando que eles vão fazer 8 treinos diretos agora, né, acho que é de manhã, de tarde, nessa semana. Meia de tarde, né? De manhã e de tarde só na terça e na quinta, e depois só de manhã, e a concentração são justamente quando treina de manhã e à tarde. Então aí eu acho que deve começar a entrar uma parte de bola assim, mais acirrada, porque o jogador tem pavor de pré-temporada, quando tem só a parte física, porque ele gosta de jogar bola, né? Com bola, física com bola. E aí, quando você vê eles falando desse jeito, você sente a importância, né, que o Pesolano tá dando também para essa volta à Série A, né? Óbvio, a primeira competição é o Mineiro, mas ele sabe perfeitamente que o nível de exigência físico da Série A é muito grande, né? O trabalho da Série A é muito físico. Existe talvez uma diferença em relação à Série B, que é muito clara pra gente. A Série B, ela tem um quê de determinação muito grande, né? Ela tem do jogador que é aquele da mais disputa, do não sei o que e tal, mas a Série A, ela tem isso e tem também a condição física. O jogo é muito físico, tá? E a Copa do Mundo que não nos deixa mentir. Quem não teve essa condição melhor física, né? Do cara que foi mesmo, do cara que tava bem, não chegou. Exatamente. Né? Então acho que essa é uma coisa importante, e não é que o Pesolano falou isso pra gente ou a gente ficou sabendo de alguém. A gente tá sentindo isso pelo que os jogadores têm falado, né? Até porque na Série A, querendo ou não, você vai encontrar adversários onde o investimento muitas vezes é dos maiores, onde tem jogadores mais qualificados, e não só os jogadores, mas o corpo técnico, o departamento físico. Então, muitas vezes, numa reta final de campeonato, a gente vê a parte física pesando bastante. E para muitos elencos, às vezes até caros, né? Acabam ficando para trás muitas vezes por conta disso. Agora, sobre a defesa, a gente sempre entra naquele dilema, né? Como será que o Pesolano vai formar? Então, se tivermos 3 zagueiros, acho que o Reinaldo, ele talvez aparece como uma boa opção para suprir a saída do Zé Ivaldo, por exemplo. Pensando de 3 zagueiros, a formação, né? O Brock e o Lucas Oliveira. E jogou a Série A no ano passado. Permaneceram, talvez, o Reinaldo. E tô curioso para ver o Neres também, né? Que é um jogador que chega com boas referências, mas a gente também não acompanha treino, e isso acaba sendo chato também, né? Porque até o início do Campeonato Mineiro a gente vai ficar aqui muito só ver, do que a gente já ouviu, do que a gente já viu no passado. Mas de alguns a gente viu menos, né? Sim. Porque assim, quando você compõe uma zaga com 3 jogadores, por exemplo, as características são diferentes,
dos três, né? Um tem que conseguir sair mais, um tem que ser o cara mesmo do combate, ou seja, o outro tem que ser o mais fortão. Então você tem um técnico, um que é mais ou menos ali, que faz as duas coisas, um outro que tem uma chance de ir mais à frente, porque você trabalha com 3 zagueiros de forma diferente, né? Porque, obviamente, quando você faz 3 zagueiros, você perde um jogador normalmente que avança, mas ganha um ali de marcação. Por isso que nem sempre a questão dos 3 zagueiros significa que o time é defensivo, ao contrário, ele pode ser até mais ofensivo, né? As pessoas têm meio que uma visão diferente dessa questão dos 3 zagueiros. E por isso que eu tô muito curiosa para ver. Até porque, né, a gente teve algumas participações semana passada, você lembra que o pessoal tava tirando o Brock do time. Eu falei, gente, mas o moço não é no capitão, né? Mas é porque o torcedor também, e o torcedor é sempre muito esperto na história, ele também tá pensando nisso, né? Qual que é a característica desse? A característica desse é segurar mais um pouco, a desse é ser mais técnica, a desse é ir mais à frente. Então, onde é que o Brock encaixa? Né? Então, acho que isso também ele fica pensando, né? É verdade. E só pra fechar isso aqui, antes de falar de feminino, outra dificuldade aí, porque o Reinaldo falou que ele joga pela esquerda ou no meio. Verdade. O Brock joga na esquerda, o Oliveira no meio. E o da direita, quem vai ser? É isso que eu tô dizendo, por isso que o pessoal, né, fica pensando, aí pode ser talvez que não vá ser mais 3 zagueiros. Exatamente. Né? Gente, o fato da gente dizer assim, olha, não serão mais 3 zagueiros, ou de uma hora dessas, em alguma coletiva, o Pesolano confirmar que pode mudar o esquema de jogo, não significa que ele não vai usar os 3 zagueiros. Né? E o Pesolano fez isso várias vezes durante a Série B, a mudança da função tática durante o jogo. Talvez isso tenha sido um dos pontos importantíssimos do Pesolano, porque um time só consegue mudar essa forma de jogar no decorrer da partida quando ele é muito bem treinado e muito bem entrosado. Né? E tem essas características de jogadores, você mesmo falou aí, a gente tem 2 pela direita e a esquerda, fica como? Né? Porque são funções que os jogadores exercem. Então, o fato de dizer assim, ele assumir, vão ser 2 zagueiros, não significa que ele não vai usar os 3 zagueiros. Significa que, em algum momento, ele pode até começar com 2, mas em circunstâncias de jogo, ele vai mudar essa forma. Até porque ninguém é bobo aqui de dizer que o Cruzeiro, mesmo com as mudanças todas de jogadores, ele não é um time com esquema tático estudado. Ele é. As pessoas sabem como o Cruzeiro joga, né? Mesmo que o Pesolano venha agora com outros jogadores e tal, mas existe um estudo do que você vai enfrentar. Ninguém enfrenta ninguém hoje, aliás, se enfrentar dessa forma, a tendência é que realmente não aconteça nada, porque você estuda o seu adversário. E aí eu tô falando desde o Campeonato Mineiro, mais ainda quando no Campeonato Mineiro, que você tem, né, os times do interior têm mais dificuldades, estudam a forma de jogar de cada um. Então, acho que o Cruzeiro também precisava mudar essa questão tática, como me parece vai acontecer, porque você não pode ficar um time com esquema tático marcado. Né? Às vezes até um jogador que você encaixa, né, numa maneira diferente, com a característica diferente desses atletas que chegam. Agora, e sobre o feminino, então, Rosane, o que você tem pra dizer? Então, Léo, se tem um Formiga no masculino, por que não ter no feminino, entendeu? Nossa, ainda não tinha pensado nessa. Olha, você vê, tem o Igor Formiga, lateral direito aí no masculino do Cruzeiro. E aí, a Formiga, volante e seleção brasileira, né, já se aposentou aí depois de 7 Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira. A Formiga não se aposentou do futebol, não de clubes. Sim. Então, pode estar aí chegando ao Cruzeiro. A gente sabe que a Kim Saito veio por causa de um pedido do Ronaldo, que queria mais investimento aí pro futebol feminino. E aí, ontem acabou movimentando as redes sociais aí em relação à Formiga, que ontem, inclusive, estava casando. E aí, surgiu aí que a Formiga tá muito perto de ser contratada pelo Cruzeiro aí pra disputa da Série A1 dessa próxima temporada. De volta, Rosane Meirelles.
Pra fechar então o Cruzeiro, Léo, falando aí, antes de falar de Copinha, né? Quem tá de saída, o volante Pedro Castro, né? O que tudo indica, tá indo mesmo pra equipe que o Edu foi. O Edu que foi emprestado, o Diba da Arábia Saudita. E agora mudando um pouquinho, saindo profissional e indo pra base. Os crias da Toca mais uma vez venceram, fecharam aí a fase de grupos com 100% de aproveitamento, se classificaram como o primeiro do grupo 10 e aguarda aí o próximo adversário da fase mata-mata da Copinha. O Cruzeiro venceu o Penapolense por 3-0. Tá aí a Taça São Paulo.